Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, tinha a sua vida cheia, mas ele ouviu falar de Jesus. Não foi um pregador, não foi um missionário. Alguém falou. E ele passou a ter interesse em saber quem era Jesus, queria vê-lo. O coração precisa ser transplantado. Não adianta ser boas intenções, é coração novo. O coração precisa ser novo, transplantado. Deus precisa dar um novo coração. A nossa forma insensível, as pessoas, estou fazendo isso, besteira, vai ser frescura. Coração endurecendo, está empedrando. Deus pode fazer isso, Deus pode fazer a mudança, Deus pode tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Jesus tinha um coração de carne. Quando ele viu Maria chorar, viu muitos chorarem por causa da morte de Lázaro, Jesus chorou, coração de carne. E as pessoas estão sofrendo, a pessoa olha para outra assim, é assim mesmo, insensível. O coração precisa ser transplantado. Eu já ouvi pessoa falar assim, agora não, nada me emociona. O coração endureceu. E ele dá conta vantagem, a pessoa ainda fica falando assim, nada me emociona. O coração está de pedra. Mas Deus pode mudar o coração. Deus pode transplantar esse coração. Tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. A pessoa voltar a ser sensível ao Espírito Santo. É só com o coração transplantado. Isso Deus trabalha na raiz do problema. Coração esse que vai sentir o peso de qualquer coisa que ele falha, qualquer equívoco, qualquer erro. Tem gente que erra, para ele está tudo certo. O coração está empedrado, está endurecido. O coração precisa ser transplantado. Deus é o único que pode fazer o transplante no coração do homem. Coração esse, quando é transplantado, ele aprende a amar o que Deus ama. E aprende a rejeitar o que Deus rejeita. Que antes ele parecia normal. Mas o coração agora, ele tem o coração vindo de Deus. Deus colocou um coração novo. Então você vai entender melhor o que Deus aprecia, o que Deus rejeita. Coração de carne. Coração de carne. Sabe que a salvação não é para melhorar o velho homem. A Bíblia chama esse processo de novo nascimento. Fulano está bem melhor. Não, então ele não tem a salvação. A salvação não melhora o homem. Ele nasce de novo. Aí tem gente que fala assim, fulano é tão bom, só falta Jesus. Então faltou tudo. Porque o novo nascimento é só através de Jesus Cristo. Porque Ele muda o coração. Ele transplanta o coração. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Sabe que sem esse transplante não existe a salvação real. Sabe que o comportamento da pessoa pode até mudar. A linguagem pode até mudar. E até o ambiente pode mudar. Mas se não houver um novo nascimento na vida dessa pessoa, o coração dela continuará sendo o mesmo, sempre inclinado para o pecado. Entenda que o cristianismo não é ajuste de hábitos, é morte do velho homem e o nascimento de uma nova criatura.
Jesus disse lá em João 3,3: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se nasce novo, o coração é novo. Se não nascer de novo, o coração é velho, sempre inclinado para o pecado, sempre cometendo equívocos, pecados e erros. Por quê? Porque o coração ainda não é novo, ainda não nasceu de novo. As obras não salvam ninguém. Mas quem alcança a salvação, ele não permanece sendo a mesma pessoa. Ele muda, a pessoa muda, fica diferente. Ele vai, fulano agora se converteu. Mas não tem mudança nenhuma. Ele se convenceu, mas não se converteu. Eu posso me convencer que Jesus salva, mas eu preciso converter a salvação de Cristo. Saiba que a fé que não transforma rotinas, que não transforma escolhas, que não transforma caráter, não é uma fé viva. É uma fé simplesmente baseado em discurso religioso. Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim: a fé, se não tiver obras, é morta. As obras da fé é a atitude que glorifiquem a Deus. É o sim porque Deus diz sim, é o não porque Deus diz não. Precisa ter obra, precisa ter uma ação, precisa ter uma evidência. O Senhor se propõe a salvar o homem que vive escravizado pelo pecado. Por isso Ele veio, para salvar o homem, em qualquer que seja a condição que ele esteja vivendo. Deus é poderoso para salvar através da sua fé nele. Se a pessoa crê em Jesus Cristo, crê no sacrifício dele, qualquer que seja a situação que ele esteja vivendo, até uma situação dramática, Deus é poderoso para salvar. Quando a pessoa passa a crer na palavra de Deus, que diz que Ele veio buscar e salvar aquele que se perdeu, a libertação do domínio do pecado acontece. Lucas capítulo 19, versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. A gente fala assim: isso aí não tem mais jeito, esse está perdido. Jesus veio para ele. Jesus veio para ela. Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar e salvar aquele que está perdido. Então a salvação é para todos. Agora todos precisam saber quem é Jesus. Saiba que quando nós nos deparamos com a graça de Deus, Ele não nos deixa confortáveis. A graça nos confronta, nos quebra e nos transforma. A salvação verdadeira não gera perfeição, ela gera arrependimento, mudança e nova direção. O processo de aperfeiçoamento só vai se suceder através do arrependimento, da mudança de comportamento, de pensamento e a nova direção. Segunda carta de Paulo ao povo de Corinto, capítulo 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, eu preciso estar nele. Nele como? Crendo, sabendo quem Ele é,
sabendo que Ele é poderoso, sabendo que quem pagou o preço que eu não poderia pagar, estava fora do nosso alcance, Ele pagou. Ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, vida nova, nova criatura, coração novo, coração de carne. Ele diz assim: as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. São coisas novas. Ei, para de viver olhando para trás. Ah, minha vida foi muito difícil. Mas você está vivendo pelo que você viveu, ou você está querendo viver por aquilo que Deus quer que você viva? Pare de olhar para trás. Viva o presente e olhe para frente. Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele tinha uma versão chamada Saulo. Dependendo da região que ele estava, ele era Paulo ou era Saulo, era o mesmo homem. Mas ele disse, quando ele teve a sua mudança de vida, ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele era um homem arrogante, prepotente, um homem que era insensível, o coração era endurecido. Mas ele teve um encontro com Jesus e disse: agora eu estou esquecendo tudo que ficou para trás e eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação, ser filho de Deus, ser servo de Deus. Tudo que há em mim é Cristo. Tudo que há de ruim sou eu mesmo. Tudo que há de bom é Cristo. E tudo que há de ruim sou eu. As coisas boas que aparecem são a frutificação do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. E eu preciso frutificar. Eu preciso estar ligado para começar a produzir fruto de bondade, de misericórdia, de mansidão, de amor. Isso é frutificar. Atitudes que vão traduzir a ação do Espírito Santo na sua vida, na minha vida. Isso é o fruto do Espírito. As coisas boas que aparecem são a frutificação do Espírito Santo, que passou a habitar dentro de nós. Lá, Gálatas 2:20, Paulo escreveu lá aos Gálatas, dizendo assim: logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo teve uma mudança de vida. E essa mudança que Paulo teve, que Zaqueu teve, quando ele disse: ô Jesus, eu tenho feito tanta coisa errada, eu vou dividir tudo que eu ganhei para os pobres, e se eu defraudei, eu vou multiplicar por 4 e vou devolver. Jesus disse: hoje chegou a salvação a essa casa. Zaqueu recebeu um novo coração. Puxa vida, ele começou, aí ele reconheceu: meu Deus, eu roubei tanta gente, estava vivendo às custas do sofrimento alheio. Mudou. Ei, às vezes você pensa assim: eu queria ser uma pessoa melhor. Cristo faz isso. Cristo faz isso. Coração para Ele. Ele transforma o nosso coração. Ele muda, tira, transplanta e nos dá um coração novo. Quando a pessoa assume a identidade de Cristo, por isso ele é cristão, ele é chamado do cristão. O seu cotidiano passa a revelar Cristo. Mas como é que revela? Na sua casa, guerra, briga, panela para cima, para baixo? Não. Revela Cristo.
sentimento, amizade, entendimento, cooperação. Isso é Cristo. São coisas diferentes. A pessoa não consegue mais ser o que ela sempre foi. Não tente resgatar, deixa para trás. Porque quem te colocou aí, aonde você está, foi Ele, não foi você. Ser cristão sempre foi e sempre será viver uma vida na contramão do mundo. A luz não negocia e nem se mistura com as trevas. Quem nasceu de novo não se sentirá mais confortável onde Deus não está habitando. Provérbios capítulo 15, verso 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos, mas a presença dele não. Você chega num ambiente, aquele ambiente pesado, você acha que Deus está ali? Os olhos dele estão, mas você acha que Ele está ali? Nossa, que ambiente pesado, nossa. Ei, Ele não está ali, só os olhos, olhando para você, olhando para mim. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, mas a presença dEle não é em todo lugar, só os olhos. Saiba que viver separado do mundo não é opção, é identidade. Viver separado do mundo não é opção, é identidade. Viver separado do mundo é a evidência que houve transformação interior. Quando alguém realmente foi liberto, o seu coração muda, os valores mudam, as escolhas mudam, as decisões mudam, os sentimentos mudam. Não é a questão dessa pessoa passar a ter semblante de santo, mas a mudança de semblante dela está traduzindo que ela se formou filho, filha. E a gente tem essa coisa, você passa na rua, você vê uma criancinha e diz: tadinha, abandonada, sozinha. É uma criança ou um adulto que está ao relento. Parece que não tem família, parece que não tem ninguém. Mas a pessoa, quando olha para você, diz: aquele parece que é filho de Deus, ele é filha de Deus. Olha o semblante. Como é que está o seu semblante? Como é que está o meu semblante? E para fechar, não é questão dessa pessoa passar a ter o semblante, mas é o comportamento dele, as atitudes. Romanos 12, 2, um versículo conhecido: e não vos conformeis com esse século. Não tem como conformar, porque dentro já mudou. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gente, é aqui. A salvação começa aqui, vem para cá. Entendimento vem aqui para dominar aqui. Decisão depende daqui e não daqui. Escolha depende daqui e não daqui. Saiba que a salvação não é por acaso. Salvação de Cristo não é acidente de percurso, gente. É propósito. Entenda que há um Deus que sempre estará apresentando através da sua palavra e convidando a alcançar a salvação. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu alívio.
Deus dá o alívio para ele se recompor, para Deus dar a direção para ele. Por isso que eu sempre peço, cuida da gente, cuida de mim. Não deixa meu coração endurecer. E para ele não endurecer, a palavra precisa estar sempre. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu preciso ter a palavra. Eu não preciso carregá-la aqui. Eu preciso carregá-la aqui. Aqui não faz muita diferença. Só a cor é bonita a Bíblia, mas ela não tem nenhuma ação se ela não estiver aqui. Fecha seus olhos, por favor, para depois você botar a música aí. Pai, no nome de Jesus, o exemplo de Zaqueu nos revela que o teu nome precisa ser difundido, anunciado. Se Zaqueu não soubesse do seu nome, ele não alcançaria o que ele alcançou. Senhor, ajuda-nos a viver de uma forma tal que o nosso coração ele possa pulsar o amor de Cristo, a graça de Cristo, a paz de Cristo em nosso ser, e que nós possamos nos identificar com a palavra e sentirmos incomodado com aquilo que entristece o teu nome. Então, Senhor, tu nos abençoe. Ajuda-nos a viver uma vida diferente, viver uma vida em novidade de vida, como novas criaturas, onde as coisas velhas elas já passaram. Eu nunca vou pregar apontando para você alguma coisa. Eu vou apresentar você Jesus. A palavra é que vai confrontar você, não sou eu. Quem sou eu para confrontar você? É a palavra. Eu vou apresentar o que acontece com a palavra, dentro e fora. E você vai decidir qual é a melhor opção, qual é a melhor escolha. Se você está de acordo ou não está de acordo, isso aí cabe a você pensar e decidir e ter a sua convicção. Mas a palavra de Cristo, o nome dele, eu não vou deixar de falar, porque é ele que salva, é ele que transforma, é ele que perdoa, é ele que manda escrever o livro, o nosso nome do livro da vida. É ele. Então, assim como Zaqueu ficou sabendo de Jesus, que as pessoas possam ficar sabendo de Jesus através de você, de quem você é, de quem você fala, de quem você faz, da forma que você reage, conforme as suas atitudes, a sua demonstração. Você precisa demonstrar Jesus. Deus continua o mesmo, Jesus continua salvando, e Jesus continua trazendo de volta. Tem aquele que se afasta, que se distancia, e aí diz: ah, mas agora eu estou longe. Não, você pode vir, você pode retornar. A hora que você sentir no seu coração, um dia culto desse aí, você me procura e fala assim: pastor, eu percebi que eu estava longe dele, quero ficar bem perto. Eu percebi que eu estava em cima de uma árvore, só olhando de longe, porque eu me sentia sem condições psicológicas e emocionais de estar perto dele. Mas Deus pode mudar a história.